Hi everyone, is everything alright? Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Então vamos iniciar aqui mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar um pouco sobre os possessive adjectives. Primeira coisa, vamos dar uma olhada na pronúncia correta dessa palavra. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Observe então que nós escrevemos com dois S's aqui, aqui também dois S's, a palavra possessive. Possessive. Mas logo abaixo eu tenho a transcrição fonética da palavra, ou seja, a representação gráfica dos sons que nós pronunciamos ao falar essa palavra. Então perceba que eu tenho, apesar dos dois S's, eu tenho um Zzinho aqui. Significa que nesses dois S's eu tenho o som de Z. Então a pronúncia correta fica possessive. Possessive. Já aqui eu tenho um S e eu pronuncio os dois S's normalmente. Possessive. Último V mudo. Possessive adjective. Quanto à palavra adjective, possessive adjectives, no plural, essa palavra atônica é a primeira sílaba, então eu pronuncio adjectives e não adjectives or adjectives, ou algo assim, certo? Possessive adjectives. Vamos retornar à nossa tela. Beleza. Os possessive adjectives, adjetivos possessivos, pertencem a uma classe de palavras responsável por modificar os substantivos, acrescentando-lhes características de propriedade ou posse. Então, para exemplificar, eu tenho aqui o substantivo house. Mas, teacher, como assim responsável por modificar os substantivos, acrescentando-lhes características de propriedade ou posse? Eu tenho o substantivo house. Se eu colocar my house, eu já alterei o sentido aqui desse substantivo, porque não é uma house simplesmente, é a my house. Assim também, se eu colocar your house, já não é mais my house, agora é your house. E assim por diante. My house, your house, his house, her house, its house, our house, their house. Certo? Então perceba, minha casa, sua casa, a casa dele, a casa dela, a casa dele ou dela, de alguma coisa, nossa casa, a casa deles ou delas. Certo? Então basicamente é isso, por isso que altera o sentido do substantivo e acrescenta características de propriedade ou posse. Essa casa me pertence, pertence a você, pertence a ele, a ela e assim por diante. Vamos dar sequência. Bom, o uso dos possessive adjectives é muito simples de se entender. Entretanto, alguns detalhes precisam ficar claros para não haver confusão. Quais são os possessive adjectives? Os possessive adjectives da língua inglesa, seguido de exemplos, são os seguintes: my, que significa meu ou meus, minha ou minhas. Então temos o exemplo: My car is blue. My car is blue. Meu carro é azul. Um exemplo simples, certo? My friends are cool. Meus amigos são legais. Então percebe, eu utilizei o mesmo possessive adjective, só que aqui ele significou meu, já aqui ele significou meus. Então, my car, my friends. Outro exemplo, these are my wallets. These are my wallets. Essas são minhas carteiras. Nesse caso aqui, my já significa minhas, porque o substantivo wallets, que significa carteiras, é um substantivo feminino e está no plural. Então, my wallets, minhas carteiras. Próximo, your, que significa seu, seus, sua, suas. No exemplo, are your houses yellow? Suas casas são amarelas? Então, as suas casas, your houses, are your houses yellow? Suas casas são amarelas? Próximo exemplo. Here it is your money. Here it is your money. Aqui está seu dinheiro. Percebam então que eu utilizei o mesmo possessive adjective, your, porém aqui ele significou suas, já aqui significa seu. So, your houses, suas casas, your money, seu dinheiro. Next one, his.
His significa dele. So, his girlfriend is beautiful. His girlfriend is beautiful. A namorada dele é bonita. Então percebe que ele sempre acompanha o substantivo, certo? His girlfriend, a namorada dele é bonita. His girlfriend is beautiful. Her significa dela. O exemplo, her boyfriend is tall. Her boyfriend is tall. O namorado dele, no, I'm sorry, o namorado dela é alto. So, her boyfriend, o namorado dela é alto. It's. Esse possessive adjective aqui causa um pouco de confusão às vezes. Mas vamos lá aprender certinho como que utiliza ele, tá bem? O significado desse possessive adjective, it's, é seu, sua, dele ou dela. E eu utilizo para objetos ou animais ou coisas de maneira geral. For example, look at this lion. Its mane is huge. Então, olha esse leão. Sua juba é enorme. Look at this lion. Its mane is huge. Percebe então que eu falo sobre o leão e para eu me referir ao leão, que é alguma coisa dele, pertencente a ele, eu utilizo its. Its mane. Mane é juba. Então, a juba, mane, dele, a juba do leão. Eu poderia traduzir aqui como sua juba ou a juba dele. É enorme. No problem, ok? Perceba que eu não utilizo, por exemplo, his mane. His mane, que seria a juba dele, né? Por que eu não utilizo his? Porque leão, como está aqui, é um animal, obviamente. Então eu sei que para coisas, para animais, para objetos, eu utilizo o possessive adjective its. Beleza? So, look at this lion. Its mane is huge. Next one. The cat has a fish in its mouth. The cat has a fish in its mouth. So, o gato tem um peixe na boca dele, certo? The cat has a fish in, dentro, né? Its mouth, na sua boca ou da boca dele. Então percebe que novamente o its se refere aqui ao gato, tá? The cat, o gato, a boca do gato. The cat, its mouth. Great. Next one. I brought your chair. Its color will be blue. Então, I brought your chair. Eu trouxe a sua cadeira. Its color. A color de quem? Da cadeira, da chair. Will be blue. Eu trouxe sua cadeira, a cor dela será azul. Ou a cor da sua cadeira será azul. Então perceba aqui, mesma coisa, eu não utilizo her. Her color will be blue. Porque her é um possessive adjective feminino, eu uso ele exclusivamente para pessoas, tá? Para dizer que ela, a Maria, a cor da Maria, a cor da Maria, a cor da Joana e por aí vai. Eu utilizo her. Nesse caso, nós estamos falando de um objeto, eu utilizo its. Its color will be blue. Bom, próximo. Our. Our significa nosso. Nossos, nossa, nossas. Our children are growing. Our children are growing. So, nossas crianças estão crescendo. Our children, nossas crianças. Next example. Our neighborhood has new people. Our neighborhood has new people. Nosso bairro ou nossa vizinhança tem novas pessoas, certo? Nosso bairro tem novas pessoas. Nosso bairro, our neighborhood. Se eu fosse traduzir como nossa vizinhança, seria, para o português, em inglês continua sendo our neighborhood, ok? Bom, their. Their significa seus, suas, deles, delas. Let's see the example. Is their flat large enough? Is their flat large enough? O apartamento deles é grande o suficiente, tá? Então aqui, their significa deles. Então eu estou me referindo a eles. Is their flat? O apartamento deles. Então percebam que flat aqui vem no singular, né? O apartamento. Porque o que está no plural aqui são as pessoas que têm a propriedade desse flat, desse apartamento.
um único apartamento pertencente a mais de uma pessoa, ou seja, seus, né, ou suas, deles ou delas, certo? Então, is their flat large enough? O apartamento deles é grande o suficiente. Bacana? Next one. This is about Little Women. Their life is very interesting. Isso é sobre Little Women. A vida delas é muito interessante. Novamente, their life. Life também está no singular, certo? A vida de quem? Delas. Elas quem? Little women. Eu não traduzi aqui, mas a gente sabe, pequenas mulheres. Então a vida delas, em referência ao filme e ao livro que a gente estava estudando. So, their life is very interesting. A vida delas é muito interessante. Their life is very interesting. Ok? Bom, prosseguindo, quais são as regras? Na verdade, a gente já viu praticamente todas, mas vamos só reafirmar. As regras de uso dos possessive adjectives são muito simples. Eles são sempre usados antes de algum substantivo, alterando o significado dele, adicionando noções de propriedade ou posse. Observe, this is my cat. Este é o meu gato. Nesse exemplo, my está se juntando a cat, indicando que o gato pertence ao sujeito da frase. Outro detalhe a ser levado em consideração é o seguinte: os possessive adjectives nunca se flexionam em gênero nem em número, ou seja, tanto para masculino e feminino, ou seja, gênero, quanto para singular e plural, ou seja, número, a forma é a mesma. Observe. I love my mother. Eu amo minha mãe. I love my father. Eu amo meu pai. Isto é, nós temos um substantivo feminino e nós temos um substantivo masculino, para ambos o mesmo possessive adjective, my, certo? That is our box. Aquela é a nossa caixa. Those are our boxes. Aquelas são nossas caixas. Nesse caso, box é um substantivo que está no singular, boxes está no plural. Independente do singular ou do plural, eu utilizei o mesmo possessive adjective, our. Ok? So, that is our box. Aquela é a nossa caixa. Those are our boxes. Aquelas são nossas caixas. Além disso, tome cuidado para não confundir its com its. A pronúncia é a mesma. O primeiro, porém, é um possessive adjective. O segundo é a contração de it is. So, my car is red. It's too expensive. My car is red. It's too expensive. Meu carro é vermelho. Ele é muito caro. Então percebam aqui que não estamos falando mais do possessive adjective. Aqui nós temos um pronome, certo? E nós temos o verbo to be. It is. Ele é. Ele quem? My car. Está se referindo ao carro, que é um objeto, uma coisa. Por isso eu utilizo o pronome it, certo? Para se referir ao meu carro. Is é o verbo meu carro. Ele é muito caro. A forma contraída fica it. Great. Já nesse exemplo, my car is red. Its price is too expensive. My car is red. Its price is too expensive. Meu carro é vermelho. A primeira parte da sentença permanece. Seu preço é muito caro. Lembra? Ou o preço dele é muito caro. Nesse caso aqui, its, né, já está se referindo ao price. Its price, o preço dele é muito caro, né? Então o preço dele aqui, its price, poderia ser barato, a gente poderia alterar aqui, mas estou falando do preço dele, certo? Quer dizer que altera aqui, poderia ser o preço de qualquer coisa, estamos falando do preço desse carro, do my car. So, its price is too expensive. Então, teacher, como que eu sei, né, na fala, por exemplo, que ele está falando do preço do carro ou que está falando do próprio carro ser caro? Preço ser caro ou o próprio carro ser caro? Bom, galera, aí vai de entendimento, né? De realmente do que está sendo dito, o contexto ali, do que está sendo falado.
Obviamente que são frases bem semelhantes, ambos, né, estão falando aí do valor do carro, porém, um, né, eu falo diretamente do meu carro, o outro eu falo do preço do meu carro. Então, sabendo essas duas formas, né, eu consigo aí ampliar o meu leque na língua inglesa, consigo me expressar melhor. Bom, por fim, para cada pronome há um possessive adjective correspondente. Vamos lá. Para I, então aqui eu tenho os pronomes, certo? Os personal pronouns, pronomes pessoais, e aqui os possessive adjectives. So, para I tenho my, para you, your, para he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Galera, basicamente é isso o nosso conteúdo sobre os possessive adjectives. Bom, agora eu vou fazer uma pequena revisão a respeito dos indefinite articles, porque acredito que vocês já viram esse conteúdo, todavia eu vou fazer uma breve revisão, fazendo a leitura de um artigo aqui bem curtinho para a gente encerrar essa aula, tá bem? Bom, artigos indefinidos na língua inglesa, ou indefinite articles. São usados quando nos referimos a algo em geral não especificado, por isso são indefinidos, tá? Eu não sei se é um, se é dois, se é algo específico, não, são indefinidos, tá? Bom, na língua inglesa existem dois artigos indefinidos, a e an, e eles apenas podem ser usados diante de substantivos no singular. Em português são traduzidos por um ou uma. Bom, o artigo indefinido a é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma consoante ou, o que devemos prestar mais atenção ainda, por um som de consoante. Por exemplo, a cat, a dog, certo? Ambos iniciam-se com consoantes e têm a pronúncia, o som de consoante. Tanto cat quanto dog começam com letras, né, que são consoantes, e com sons consonantais também. Por isso, nós utilizamos o artigo indefinido a. As palavras cuja vogal inicial tem, em inglês, som de consoante, geralmente iniciam por U, EW e EU, e tem o som da consoante Y. Vamos de novo? As palavras cuja vogal inicial em inglês, então nós estamos falando da vogal, mas ela tem um som de consoante. Geralmente iniciam por essas letras aqui, certo? E tem o som de U. Aqui ele fala consoante Y, mas o som seria U, certo? Ou iniciam por one e tem o som de W. Ou o som de one mesmo. One, como se fosse W. Não tem o som de O, one. Eu não falo one, né? Eu falo one, certo? So, a one-story house. Eu uso o artigo indefinido a. Aqui o exemplo. This is a dictionary. Dictionary, obviamente, som consonantal. That's a university. Aqui é o caso em que ela se inicia com um U, que é uma vogal, porém tem o som de U. E é como se fosse uma exceção da regra, no caso, né? Porque ela começa, né, com uma vogal aqui, porém, quando nós falamos do som, eles dizem que tem um som consonantal, então a gente obedece e utiliza aqui o artigo indefinido a, ok? That's a university. I have a U on my form. Mesma coisa, essa palavra tem o som de you, ovelha. I have a U on my form. E aqui eu, né? Que é o exemplo que ele vai dar o último aqui, eu. A European Journal. É a mesma coisa, tem um som consonantal de acordo com eles. Não vamos discutir, vamos apenas obedecer aqui a regra. Bom, deixa eu ver. O artigo indefinido an, vamos partir para an. Aqui, então, uma curiosidade ou uma informação. Prestem atenção. An apple. An apple. Olha como que se torna mais difícil se eu utilizasse o a aqui. A apple. A apple. Percebe que há uma batida na língua, né? A E. Isso é resolvido pelo acréscimo de um som aqui, consonantal ou da consoante N. Então, a fala fica mais fluida, né? Lembrando que a língua serve para nós nos comunicarmos no dia a dia, para a gente ser bem objetivo, né? Passar uma informação, ser entendido,
se fazer entendido e entender o que é dito. Então, a gente tem essa tendência a tornar a língua cada vez mais fluida, cada vez mais rápida, cada vez mais objetiva. Tanto é que o mundo é assim, né? O mundo é acelerado demais, a gente tende a adaptar nossos idiomas à movimentação, a essa movimentação do mundo, certo? Então, a gente percebe isso aqui numa simples formação, né? An apple flui naturalmente. An orange, mesma coisa. Imagina a orange, a O, an O, ené, a E, certo? Bom, avançando, o artigo indefinido an é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma vogal ou por um som de vogal. Vamos lá. As palavras cuja consoante inicial tem, em inglês, som de vogal, então aqui é o contrário, consoante com som de vogal. Geralmente iniciam por H mudo, ou seja, não pronunciado. He's eating an apple, aqui normal, certo? She's arrived an hour ago. Hour. Apesar de começar com H, tem o som de uma vogal aqui essa palavra. Hour. An hour. An hour. She arrived an hour ago. Certo? Simples assim o uso. Então o que fica pra gente aqui? A gente tem que saber conhecer essas palavras, né, que tem esse som de you inicialmente, certo? You. Prestar atenção, saber, digamos, memorizar mesmo, certo? E aqui geralmente entender essas palavras que tem o H no início, mas é mudo, né? Hour, hour, hour. Diferente de hotel, que tem o H no início, mas tem o som de R, né? A hotel e não an hotel, ok? Outros usos, artigos indefinidos, I, an, também devem ser usados quando a ideia principal se refere a profissões, he's a veterinarian, substantivos contáveis, I bought a skirt, eu comprei uma saia, poderia ser duas ou três, ou seja, eu consigo contar. Quando não usar artigos indefinidos a e an não devem ser usados quando a ideia principal da frase se refere a substantivos incontáveis. Nesse caso, usa-se some. Por exemplo, advice é um substantivo incontável. Eu não digo an advice, por exemplo. Eu digo I need some advice. Mesma coisa de água. Eu não digo may I drink a water? Não, eu digo may I drink some water? Porque é um substantivo incontável, então não devo utilizar a and an. Certo? Então é isso, galera, a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. I'll see you next time. Bye bye.